Deus, aleluia. Eu desejo saudar todos os irmãos, os internautas que nos acompanham com a doce e preciosa paz do Senhor. Como também não podemos deixar de esquecer, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Daniel Nunes, que tão bondosamente tem nos abençoado, tem cada dia intercedido por nós, como também nos ajudando o nosso ministério. Deus abençoe o pastor Keile, pastor Salatiel, todos os pastores que estão aqui, os irmãos que estão presentes e todos aqueles que estão nas suas casas. Deus abençoe de forma abundante. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 até o 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41, que assim nos diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não terdes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos, outra vez mais, Jesus está à beira do lago de Genezaré, lago de Tiberíades, conhecido como Mar da Galileia. Outra vez diz, ou nos informa o contexto, que Jesus se encontra à beira deste mar. Era de costume do mestre, era costume de Jesus usar um barco como um púlpito e nele se assentar e ensinar as multidões que afluíam para ouvir os seus ensinamentos. E nessa oportunidade Jesus se encontra outra vez mais no Mar da Galileia, trazendo os seus ensinamentos, a sua doutrina, aquilo que o Pai assim o tinha depositado na sua vida. E Jesus outra vez se encontra à beira do Mar da Galileia ensinando. E nessa oportunidade Jesus ensina ou traz os seus ensinamentos por intermédio de parábola. Jesus está usando as suas parábolas, que quer dizer uma narrativa curta. Jesus, de forma alegórica, está, e de forma curta e breve,
está trazendo verdades espirituais e aplicando ao povo, a multidão que estava ali lhe ouvindo. E naquele dia, pastor Keile, Jesus fala por intermédio de parábola. Ele passa o dia ensinando por intermédio de parábola. Naquele dia, Jesus fala sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, como também a parábola do grão de mostarda. É interessante que após Jesus trazer os seus ensinamentos para aquela multidão que ali afluía e estava próximo do mestre, ouvindo os seus ensinamentos por intermédio de parábola, o dia está se acabando, o dia está indo embora, e nesse contexto de ensinamento durante todo o dia, nesse contexto de muitas parábolas, de muitas palavras ditas por parábola, Jesus ele vai convidar, Jesus ele vai chamar os seus discípulos. Jesus ele chama os seus discípulos para entrar no barco com ele. E o seu desejo é chegar do outro lado. Jesus convida os discípulos para entrar no barco com ele e passar para o outro lado. É ele mesmo no versículo 35 que está dizendo: passemos para a outra margem. É Jesus quem está convidando os seus discípulos para chegarem, atravessarem o mar e chegar do outro lado. É Jesus quem convida. É interessante que o dia está indo embora e Jesus agora chama os seus discípulos para entrar no barco. Jesus entra no barco, os seus discípulos estão com ele. O interessante é que outros barquinhos também o seguem. Jesus, como era 100% homem, Jesus sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Jesus tinha as mesmas necessidades que ora também temos. Jesus naquele contexto, ou dentro daquele barco, indo para outra margem, Jesus está na polpa. E a Bíblia diz que ele vai dormir. Ele está dormindo sobre uma almofada, ou um travesseiro como queira. Jesus está dormindo. Interessante que naqueles dias o leme e a alavanca dos barcos ficava na parte de trás, aonde estava Jesus. Ou seja, isso significa dizer que Jesus, ele está no controle total daquele barco. Isso significa dizer que Jesus está no controle absoluto daquele barco, daquela embarcação. Jesus está deitado, dormindo. A Bíblia diz que nesse percurso, nesse itinerário, levanta-se uma tempestade. E essa tempestade descrita por Marco, ela é muito grande. Essa tempestade descrita aqui por Marco deve ter sido particularmente violenta, uma vez que deixou pescadores experientes com medo e em pânico. Pescadores experientes estão em pânico. Os discípulos estão em pânico. A tempestade, ela se levantou. E detalhe, essa tempestade se levanta com um objetivo de parar, com um objetivo de neutralizar aquele barco, porque essa tempestade não quer deixar o barco chegar do outro lado. E Jesus tinha algo para executar e fazer do outro lado. E a tempestade se levanta
E a Bíblia vai dizer que é um temporal grande. Essa tempestade se levanta de forma terrível, a ponto que as águas estão agitadas, e água está entrando dentro do barco que Jesus se encontra. E os discípulos agora estão em desespero. Eles estão preocupados, eles estão desesperados e em pânico, porque eles acham que o barco vai afundar, que o barco vai a pique, que o barco vai naquele momento ali afundar. Mas os discípulos precisavam entender que eles estavam debaixo de uma promessa. Eles estavam debaixo de uma palavra do Mestre. E palavra de Jesus não tem curva. Palavra de Jesus, ela não mente. Palavra de Jesus, ela é firme. Jesus já estava garantindo a chegada do outro lado. Jesus já tinha prometido: passaremos, chegaremos do outro lado. Como que Jesus está dizendo: não importa o que acontecerá no trajeto, não importa o que vai acontecer na trajetória, o importante é ficar com aquilo que eu falei. Eu disse que nós chegaríamos do outro lado. Então os discípulos deveriam estar em paz, deveriam estar tranquilos, porque a promessa foi Jesus quem fez. E se tem alguém que promete e cumpre, é Jesus. Se tem alguém que as suas palavras não caem por terra, é daquele que nós estamos adorando aqui nesta noite. Quando Jesus fala, acontece. Quando Jesus fala, você pode ter certeza que o milagre é certo. Pode se levantar quem quiser se levantar, pode se levantar o que for, mas quando Jesus fala, você pode ter certeza que acontece. E eu queria abrir um parênteses aqui para liberar uma palavra de Deus ao seu coração, a todos os internautas que nos assistem agora por intermédio do YouTube, do Instagram e do Facebook. Receba esta palavra de Deus. Você está debaixo da promessa de Jesus. Vocês estão debaixo da palavra de Jesus. Pode surgir o que vier, pode acontecer o que acontecer. Se Jesus garantiu, pode tranquilizar o teu coração, porque o milagre acontece na íntegra. Se você está debaixo de uma palavra de Jesus, descanse o seu coração, que o milagre acontece na certa, porque Jesus é poderoso para cumprir aquilo que ele fala. Elebaraçai, elebericomidaracéria. Jesus disse: passemos para outra margem. E esse temporal agora, sem os discípulos saber, sem os discípulos esperar, a Bíblia diz que se levanta uma tempestade. O vento é muito forte, e o vento arremessa o barco para um lado e para o outro, e os discípulos estão em desespero, os discípulos estão preocupados, mas eles não tinham motivo de se preocupar, porque Jesus estava presente. A pessoa de Jesus estava dentro do barco. Jesus estava dentro do barco. Quando a tempestade se levanta, quando a tempestade se levanta querendo paralisar, neutralizar aquele barco, afundar aquele barco, a Bíblia diz que os discípulos correm, os discípulos vão até onde está Jesus e começa a dizer: mestre, não te dá, ou o Senhor não se importa que vamos perecer, que vamos morrer, o Senhor não se preocupa. Claro que Jesus se preocupa, claro que Jesus se importa, claro que Jesus está vendo tudo. Eles não precisavam estar em pânico nem com medo, porque Jesus já tinha garantido que iria chegar. Jesus está dentro da embarcação, e quando aquela tempestade se levanta, Jesus está lá na polpa, no controle do barco. Quando a
tempestade se levanta, Jesus, ele se levanta. E quando Jesus se levanta, ele se levanta para dar vitória, ele se levanta para resolver, ele se levanta para fazer, ele se levanta para dar um basta, ele se levanta para resolver a situação. Quando Jesus se levanta, ele vai repreender o vento, ele vai repreender o vento e vai dizer para o mar se aquietar, pastor Salatiel. Ele vai repreender o vento e dizer ao mar: se aquieta, emudece, fica tranquilo, volte para o seu devido lugar. Isso aqui é muito forte, isso aqui é poderoso demais, isso aqui merece glórias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, na mesma proporção que a tempestade se levanta, eu quero dizer para vocês que me assistem agora, Jesus também se levanta. Do mesmo jeito que os ventos sopram forte, Jesus se levanta para colocar em ordem. O vento se levantou, a tempestade veio, mas Jesus se levantou para quê? Para repreender o vento e dizer ao mar: te aquieta. Ele repreendeu o vento não podia parar o barco que Jesus queria andando. O vento, aquela tempestade, pastor Keiler, não podia parar aquela embarcação, porque eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus, e Jesus queria ver o barco andando, Jesus queria ver o barco prosseguindo. O barco não ia afundar, o barco não ia parar e o barco não ia quebrar, porque quem estava dentro manda em tudo. Quem estava dentro controla, manda na natureza, manda no céu, manda na terra, manda embaixo da terra. Quem estava dentro da embarcação controla todas as coisas. Eu libero uma palavra, permita ser profeta de Deus para a tua vida nesta noite. Jesus está dentro do barco da tua vida, do barco do teu ministério, do barco do teu pastoreio, do barco da tua família, do barco dos teus parentes. E eu digo para você nesta noite: tranquiliza o teu coração e fica com aquilo que Jesus já falou lá atrás. Ele disse que era contigo, mas mesmo ele dizendo que era contigo, ele não nos isentou de problemas, de vento, de tempestade, de crise, de falta de desabores, de contexto totalmente oposto e difícil de se lidar, mas ele está com você e garantiu a chegada. Você chega do outro lado, porque Jesus é fiel e está conosco, cuidando, guardando, preservando, livrando, abençoando. Ele é fiel e cuida da igreja. Elebaraçai. Aleluia. Isso foi Jesus quem disse. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença de Jesus está conosco. Oh, coisa boa! Isso me alegra, isso me dá alegria, isso me tranquiliza, porque quem está comigo garante. Ele está no meu amanhã, ele está na minha madrugada, ele está no dia de amanhã, e ele garante tudo. Ele é fiel. Aí ele se levanta, repreendendo o vento e mandando o mar se aquietar. Eu libero uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite de domingo. Receba isso aí agora. Enquanto o inimigo se ocupa em levantar ventos e tempestade, Jesus se dedica em acalmá-la. Enquanto o inimigo se preocupa e se ocupa em levantar ventos e tempestade para tentar parar o teu barco, quebrar o teu barco, acabar com a tua família, com a tua casa, eu digo para você nesta noite que Cristo se dedica para acalmar. Ele se dedica para acalmar e colocar as coisas em ordem. Eu creio, pastor Keiler, eu creio
creio piamente, eu creio que este vento vai passar. Eu creio que este vento vai passar. A bem da verdade é que Cristo está voltando. Estamos vivendo o Apocalipse, não é o Gênesis, não é o princípio, é o final das coisas, é o fim dos tempos. Mas antes de Cristo voltar, Ele vai fazer algo muito grande e Ele se apressa. Este vento vai passar e nós sairemos dele mais crente, mais firmes. Nós sairemos dele mais crente, repito, mais firme, com uma visão mais aguçada, com desejo de buscar, de orar, de consagrar mais, de fazer a obra do Senhor com mais intensidade, de evangelizar mais. Repito, ele vai passar e o Senhor será glorificado, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque nós estamos edificados não é na terra, nós não estamos edificados num pedaço de madeira, nós estamos edificados sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. Ele disse: Pedro, tu és pedra, pedra pequena, poeiro de pedra, é fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem. A igreja não cai, pastor Salatiel, a igreja não tomba, a igreja não retrocede, a igreja do arrebatamento está viva, esperando o soar da última trombeta, e esta igreja triunfará diante de qualquer situação que sobrevive. Ela para sai de me resga. Ela para sai de me resga. Aleluia. Ela para sai de resga. Eita, glória a Deus. O pastor Kelly falou algo interessante aqui. Ele falou que por trás disso tudo tem uma ação maligna, espiritual, é verdade. Por trás dessa tempestade aqui havia uma ação maligna. Havia uma ação maligna. O diabo não queria que aquele barco chegasse do outro lado. Mas como que o diabo vai impedir? Palavra que Jesus já decretou e disse: vai chegar, porque eu quero que vai chegar. Pode se levantar demônios, pode se levantar todas as hortes espirituais da maldade, mas quando Jesus fala e Ele está com alguém, Jesus faz passar por cima de tudo. Você acredita que Jesus está com você? Se você acredita que Jesus está com você, não precisa ficar com medo. Continue adorando, buscando, que você chegará do outro lado, aonde Ele já falou que você iria chegar. Aí Jesus vai repreender, como quem está dizendo: esse barco aqui não para, esse barco não quebra, e esse barco não afunda. Esse barco vai prosseguir. Esse barco vai continuar. Esse barco tem um itinerário e tem um destinatário. Ele tem um lugar para chegar. É do outro lado, é lá em Gadara. Ele vai chegar do outro lado. Eu queria tranquilizar vocês, porque os noticiários são tanto quanto pesados. Eu já recebi tantas mensagens: ore por mim, estou ficando doido. Ore por mim, porque a depressão está me pegando. Ore por mim. E nós como igreja temos que orar sim. Só que para todos eu digo esta palavra: Jesus está dentro do barco. Quando Jesus está dentro do barco, sopra ventos terríveis, mas o barco não afunda. E nesse contexto precisamente o barco não afundou. E olha que os discípulos eram pescadores experientes, e quando viram aquilo, olharam e disseram: a casa caiu, já era. Eu creio piamente
que Jesus está acalmando aquilo que ninguém consegue acalmar. Eu creio com toda certeza e convicção que o Senhor colocará tudo no seu devido lugar. Eu creio com toda certeza que tudo isso que nos sobreveio, tudo isso que está acontecendo sobre o Brasil e o mundo, tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo e presenciando, o Senhor colocará um basta. Homens não podem, mas Jesus pode. E quem controla não é o homem, quem controla é quem fez o homem, quem criou o homem. Ele está no trono, Jesus está à direita de Deus Pai, é o legislador, é o intercessor. E eu digo para você com toda a convicção, Ele vai dar um basta nisso. Ele vai repreender o vento. E vai dizer ao mar: se aquiete, se tranquilize, emudece. Após Jesus ter liberado esta palavra, a Bíblia diz: quando o vento se aquieta, quando o vento cessa, o texto diz do versículo 39: e fez-se grande bonança. Em outras versões, e houve uma grande bonança. Quando o vento se aquietou, houve ou fez-se uma grande bonança. A bonança que Cristo tem para vocês é muito maior do que a tempestade que se levantou. A bonança que Cristo tem para vocês, ou para todos nós, é muito maior do que a tempestade que se levantou. Jesus olha para os discípulos e diz: por que vocês são tímidos? Homem de pouca fé. Como quem está dizendo, use a fé na sua totalidade. Vocês podem ou poderia repreender este vento. Você sabia que a igreja é o único povo na terra que recebeu de Deus poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal? A igreja pode abrir a boca e repreender, a igreja pode abrir a boca e orar, a igreja pode adorar, a igreja pode clamar que Deus responde. A igreja tem armas poderosas que o céu disponibilizou para nós. A igreja pode abrir a boca e repreender todas as hortes espirituais do mal, e aquilo que nós repreendemos, Deus assina embaixo e chega agindo por nós. Tenha fé, não duvide, acredite, creia. Não retroceda, não volte atrás, creia, avance, prossiga, crendo que o Senhor está na minha e na tua frente. Creia que o Senhor está fazendo uma obra muito grande, por mais que os nossos olhos não estejam enxergando. Mas há uma ação de Deus, um trabalhar de Deus, há uma velocidade de Deus. Deus está agindo e eu creio. Porque sois tão tímidos, homens de pequena fé, ou quem não tendes fé. Aí eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar
lhe obedecem. Os discípulos aqui estão falando num tom de quem está pasmado, alguém que está sendo surpreendidos, alguém que está perplexo com aquela realização, com aquele feito naquele momento. E eles olham um para os outros e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus. É Jesus, aquele que está aqui e também está na casa desse servo de Deus e dessa serva que está nos vendo agora por intermédio das transmissões ou das redes sociais. Ele está aqui. Se prepara, porque ainda por esses dias eu creio, ainda por esses dias todos nós iremos abrir a boca e dizer: mas quem é este que nos surpreendeu? Mas quem é este que neutralizou, paralisou, deu habilidade, deu direção, deu direcionamento, deu estratégia ao governo, deu estratégia aos homens, e as coisas mudaram. Eu pensei que ia mudar só daqui a 1 ano, só daqui a 2 anos, só daqui a 3 anos, mas as coisas andou depressa, aconteceu de uma forma que eu jamais esperaria, que eu jamais pensaria. Se prepare, porque a surpresa vai ser grande, a surpresa vai ser grande. Deus já entrou em cena, e aquilo que há de vir virá. Ele vai fazer o milagre acontecer. Elebara sai. Jesus, elebara sai. Jesus, Ele vai fazer algo muito grande por esses dias. Jesus vai fazer algo muito grande por esses dias, e muitos ficarão pasmados. Porque Jesus está indo aonde nós não podemos ir, Jesus está mexendo aonde nós não podemos mexer, e Jesus está neutralizando a ação do inimigo. Se prepara, porque Deus vai trazer tudo à tona, e por esses dias haverá um brado de Deus no Brasil. Ela é para si. Eu vou encerrar agora dizendo para vocês, eu encerro agora. Aquele barco que Jesus estava, tentaram até parar ele, mas não conseguiram. Ele não quebrou, não afundou e não parou. Jesus está dizendo para vocês aí agora: eu segurarei nas tuas mãos, te darei forças, renovarei as tuas forças, e você não será envergonhado nem envergonhada. O nome de Jesus vai ser glorificado. Aguarde e espere no que Deus está dizendo para vocês. Jesus está te preservando, você e a tua casa, mediante a todo esse caos. Você e a sua casa está sendo preservado, e você vai chegar aonde Jesus quer que você chegue. Que Deus te abençoe. Não desista de orar, de crer, de acreditar e de continuar glorificando, porque a vitória é nossa.
no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvamos, engrandecemos o nome de Jesus, porque cremos que o Senhor falou poderosamente aos nossos corações e aos corações de cada um dos irmãos